Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então, dando continuidade às nossas devocionais aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, os versos 12 e 13, que nos dizem assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui, Jesus Cristo, como diz o texto, foi impelido pelo próprio Espírito Santo de Deus para o deserto. E isso aconteceu logo depois do seu batismo, logo depois que ele foi reconhecido publicamente pelo próprio Deus Pai, não é? Que ele era o Filho de Deus, naquele em quem tem o prazer, conforme veio a voz do céu e que descendo como pomba sobre ele foi ouvida essa voz. Então toda a autoridade sobre Jesus, a divindade também presente, não é? O Senhor Jesus é Deus, como também homem, ali nesse batismo, tudo isso foi testificado, comprovado, divulgado, publicado. Agora aqui então, logo depois desse evento do seu batismo, ele foi então dirigido para o deserto para ser tentado, não é? Ao ser batizado, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu a ordem, sempre em obediência ao Senhor. E aqui então ele sendo levado para o deserto para ser tentado. Esse era o objetivo, não é? De ser conduzido o Senhor Jesus para o deserto. E é interessante que ele inicia então o seu ministério terreno, o ministério público terreno, ele inicia sendo enviado pelo Espírito Santo para o deserto. Isso mostra então, em primeiro lugar, Jesus ser tentado, então, mostra a sua humanidade. Jesus aqui sendo o Rei da Glória, aquele, né, o Deus que se fez carne e se submeteu a tudo que um ser humano comum poderia também passar, também poderia sofrer, inclusive a tentação pelo próprio Satanás. Em segundo lugar, ele foi para o deserto, né? Um lugar de escassez, de dificuldades, um lugar onde a falta de alimento, de sustento, onde os perigos estão ali à volta, onde o calor do dia insuportável, o frio da noite. Então tudo isso Jesus passou por 40 dias. Jesus sofreu, Jesus suportou tudo isso, não é? Em terceiro lugar, Jesus ficou então todo esse tempo, além das questões aí físicas, não é? Essas dificuldades, esses sofrimentos, ele também ficou, o pior de tudo, sofrendo as tentações, não é? As investidas do próprio Satanás, questões então espirituais difíceis sobre o nosso Senhor Jesus. Em quarto lugar, ele teve então, né, diante aí das questões físicas, a mercê aí das feras, não é? A falta de alimento também, os animais perigosos, mas porém, em tudo Deus cuidou dele, Deus o protegeu, Deus enviou também os seus anjos para cuidar dele, para o servirem também, não é? Então nós vemos nesse breve relato deste fato, deste evento na vida de Jesus, é que ele tinha de fato que passar por isso, não é? E em primeiro lugar ele tinha que passar por isso para nos ensinar sobre a obediência. Ele mesmo, o Senhor da Glória, obedeceu a Jesus, obedeceu a Deus em tudo, não é? Então nós também somos ensinados aqui a obedecer ao nosso Senhor. Então, em tudo, como eu disse, nada ficou para trás, não é? Também aprendemos aqui que a tentação não é pecado, pois Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, não é? O pecado é se deixar levar pela tentação. Nós somos tentados também, não é mesmo? Mas podemos não cair nela. Podemos nos livrar dela, não é? Então isso é algo que devemos ter em mente. Nós podemos ser tentados pelas circunstâncias da vida, do dia a dia, na nossa própria carne,
como também sermos tentados por Satanás. Mas isso não é pecado. O pecado é cair na tentação. Peçamos ao Senhor que nos livre do mal, que nos livre, né, das tentações e que nos livre de pecar, principalmente. Aprendemos também aqui que o Senhor é que nos conduz ao deserto. Não é? É Ele que nos manda para lá. É Ele que nos impele por vezes. Ele tem os seus santos propósitos. Nós lembramos aqui que o apóstolo Paulo, ele já, na sua viagem missionária, numa delas, ele já tinha tudo programado, estava tudo ok, tudo certo para ele ir pregar o evangelho na Ásia. Mas Deus envia um anjo no meio da noite, que é em sonho, não é? Uma visão, na verdade, e ele então é direcionado, é impedido de ir para a Ásia e é direcionado para vir para a Europa e pregar o evangelho na Europa. E por isso o Ocidente é cristão, não é? Pelo menos foi pregado o evangelho ao cristianismo, o evangelho ao Ocidente, e muitos se tornaram cristãos, e hoje está sendo pregado o evangelho no Oriente, porque foi impedido Paulo de pregar o evangelho naquela época para os orientais. Propósito do Senhor, não é? Em mais um ponto que nós devemos observar aqui, que mesmo no deserto e entre as feras e as tentações até mesmo do próprio Satanás, Deus é presente, consolo e satisfação. Deus se fez presente, Deus o consolou, o protegeu das feras e das outras adversidades de um deserto, como também o sustentou, enviando até mesmo os seus anjos, que o obedecem e fazem tudo o que ele manda para atender aos seus propósitos e cuidar dos seus santos, dos seus escolhidos. E por último, queridos, eu creio que, assim como Cristo figura ali um preparativo, né, daquilo que ele iria enfrentar no seu ministério de 3 anos aqui na Terra, nós também estamos sendo preparados constantemente para suportarmos as aflições, as dificuldades, não é? Deus está nos preparando para caminharmos aqui, para não pecarmos, para nos livrarmos, não é? Ou para sermos livrados aí de todo mal, como também está nos preparando para o céu de Deus. Então nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o próprio Senhor Jesus, para assim nos consolar, nos fortalecer, nos dar confiança de que Ele sofreu todas as coisas e não pecou. E nós somos também cuidados pelo Senhor nessa nossa caminhada que temos aqui, não sozinhos, mas com Jesus, até o céu, até a vitória final. Que Ele nos abençoe então, em nome de Jesus. Amém.